que vocês deram o golpe? Por que deram o golpe na Dilma? Por que vocês tiraram a Dilma? Para piorar o país? Foi exatamente para piorar o país? Piorar a economia? Para prestigiar a corrupção? Foi para isso que os senhores deram o golpe? Para enterrar o país em inúmeras e infindáveis crises? Os senhores deram o golpe para que as universidades públicas fechem as suas portas em setembro, como está sendo divulgado fartamente pela imprensa? Reduziram 11% dos recursos da universidade, de 16 para 17. Contingenciaram 30% dos recursos. Só de investimento, vocês diminuíram 40%. Aquela emenda constitucional que os senhores votaram aqui, a 95, que nós avisamos que ia fazer parar a máquina pública. Por que os senhores fizeram isso? Para acabar com o país? Por que os senhores estão tirando os programas sociais? Porque eu tenho que dizer que são os senhores, foram os senhores que colocaram o Temer lá, tiraram a Dilma. Agora sabe o que nós temos? Uma crise no sistema universitário brasileiro, inclusive no privado, porque estão acabando com o ProUni e com o FIES. Nós tivemos uma redução de 1 milhão de alunos no sistema universitário. Eu posso compreender até, porque isso é uma lógica dos senhores, que sempre estiveram junto ao governo desse país. Não tem que mandar filho de pobre para a universidade, tem que mandar só o filho da elite, né? Afinal, se a elite estiver bem formada, a elite continua governando. Filho do pobre, no muito, faz segundo grau, para poder trabalhar um pouquinho melhor para a elite desse país. Os senhores têm que vir à tribuna e explicar por que deram o golpe. Por que os senhores deram o golpe? Para tirar 800 milhões do Bolsa Família e proporcionar que o Temer agora liberasse 2 bilhões de reais para comprar deputados na Câmara? Foi para isso que os senhores deram o golpe? Por que os senhores deram o golpe? Eu quero saber, para aumentar a gasolina. Os senhores deram o golpe para aumentar a gasolina. Os senhores deram o golpe para aumentar o desemprego. Os senhores deram o golpe para voltar a fome no país. Uma vergonha andar pelas ruas dessa cidade. E não só de Brasília, porque eu visitei o Nordeste, fui para o Maranhão, fui para Paraíba, estive no Amazonas. As ruas estão cheias de pessoas pedindo dinheiro, pedindo esmola. Da época que os senhores governaram, o PSDB já está acostumado a isso, porque foi isso o governo do Fernando Henrique. Aliás, as universidades públicas pararam de ter dinheiro também no mês de setembro, no governo de Vossas Excelências. Uma vergonha fazer isso. Para que os senhores deram o golpe? Para pôr o Temer lá e prestigiar a corrupção? O Temer está comprando a Comissão de Constituição e Justiça, trocou os juízes. Isso sabe o que é? Obstrução de justiça, porque a CCJ é sua julgadora. Os senhores deram o golpe para piorar esse país, deram o golpe para envergonhar o Brasil fora. A pequenez de um governo que não tem a cara para enfrentar o que de fato tem que enfrentar. Um governo que está acabando com o país. Foi para isso que os senhores deram o golpe? Para que os senhores deram o golpe? Eu volto a perguntar. Os senhores têm que subir nessa tribuna. E tem muita explicação a dar para a sociedade brasileira. Este Senado da República aqui, que bateu palmas e aplaudiu quando tirou a Dilma, que teve aqui nessa tribuna senadores inflamados, falando contra a corrupção, falando contra desmandos. Os senhores têm muito a explicar para esse Brasil. Para que os senhores deram o golpe? Os senhores deram o golpe para piorar o Brasil, para piorar a economia e para prestigiar a corrupção.